Então, a gente pense o poder público e as facções, essa relação, como relação de confronto de poder. Pense uma relação de confronto de poder. Surgiu até um documentário na Netflix, Joshua, um adolescente versus superpower, um adolescente contra uma superpotência. É uma disputa entre o adolescente e o governo chinês para questões envolvendo a educação em Hong Kong. Mas é essa relação entre alguém com muito pouco poder e alguém com muito poder. O cárcere é um local em que há uma parcela muito grande de poder no cárcere. Tem muita gente disposta a obedecer ali dentro. Então, se eu tenho um acúmulo de poder em um espaço dentro do Estado, e se o Estado não consegue fazer o gerenciamento desse poder que está lá dentro, esse poder vai se organizar. Nós chamamos essa organização de facções, e fazendo a distribuição, e o próprio Estado ele auxilia na distribuição, na organização desse poder, que podemos chamar de poder comunitário, poder paralelo, ou de microjustiça. É uma forma micro de justiça. Dentro de um espaço muito gigantesco, com 800 pessoas ou 600 pessoas, eu tenho um poder claro, bem definido, e que ele se estrutura. E se estrutura, inclusive, com o apoio do Estado. O Estado ele participa pela organização das facções no Rio Grande do Norte. E essas facções, elas dão uma grande contribuição para o Estado. Existe uma relação de troca entre facções e o Estado, principalmente na situação do Rio Grande do Norte. Dá para passar? Dá para passar o slide para ver? Pronto, então, não, antes. Pronto, a questão antes. A questão que eu coloco na América Latina: transição para a democracia, microsistema de justiça, justiça de exceção, essa situação exclusiva da América Latina, o que define a situação da América Latina, a que justiça vulneráveis tiveram acesso garantido. São muitas perguntas, isso aqui envolveria no mínimo 1 hora para a gente discorrer só sobre esses temas, mas o que a gente tem que pensar então é a questão da América Latina, especificamente do Brasil, nesses países que tiveram a transição para a democracia. Todos esses países têm problemas com violência, e problemas com crescimento da violência e crescimento de descrédito das instituições democráticas, leia-se aí, garantismo penal. Então, tem um aumento de taxas de violência nesses países e crise no sistema garantista. Surgimento, nesse ciclo, surgimento de, vamos chamar de microjustiça. O que são as microjustiças? Soluções de justiçamento ou justiça comunitária. Esses sistemas de microjustiça, ele é formado por quê? Pelas facções, compõem essas microjustiças, surgimento de facções, de grupos organizados, grupos de linchamento, vigilantismo pelas redes sociais, Facebook, tudo isso compõe esse sistema de microjustiça. Esses sistemas de microjustiça, eles se contrapõem diretamente ao Estado Democrático de Direito do ponto de vista penal, porque eles criam um sistema de justiça de exceção. Então, leiam ali capítulo 4, 9 e 10 de Ferraioli, Direito e Razão, e vocês vão compreender claramente o que ele entende, que o garantismo faz uma oposição à justiça de exceção. Eu também trabalho com os conceitos de Zaffaroni, que já trata da questão de justiça de emergência. Então, emergência, exceção. O garantismo, ele rejeita as exceções, os tratamentos diferenciados. Mas esses tratamentos diferenciados, ou seja, essa justiça comunitária local, mesmo ilegal, é uma forma de justiça. Coloque justiça aí entre aspas. Essa situação de microjustiça é uma situação dos países industrializados. Se a gente tem os nossos problemas aqui, os Estados Unidos também têm seus problemas étnicos, de grupos de justiça de gueto. A Europa também está sofrendo as mesmas questões com os crimes de ódio. Enfim, para onde você for, você vai encontrar
o problema da microjustiça, da justiça comunitária, dos grupos de vigilantes, etc. Os grupos de vigilantes, né, nos Estados Unidos têm uma história bem mais ampla. A gente está começando aqui, né? Mão branca, isso aqui já foi realidade no Brasil e ainda continua sendo, né? Esquadrão da Morte, tudo isso são alternativas ao sistema de justiça paralelo. E essas alternativas, elas devem ser consideradas pelo Estado. Elas devem ser consideradas pelo Estado. O garantismo, o que é que o garantismo faz? Ele, Ferraioli, né? Ele vai defender justamente o quê? Vamos implantar um modelo de justiça que faça uma oposição a esse sistema de exceção à justiça privada. Mas isso é insuficiente nos países da América Latina. Em segundo eu penso. É insuficiente. O garantismo ele não consegue fazer essa contraposição à justiça privada. A justiça privada é a justiça comunitária, a microjustiça, que está em expansão no país. Como é que o Estado faz agora para conter esse modelo de justiça que está se expandindo? E qual é o problema desse modelo de justiça? É que esse modelo de justiça, ele aumenta a carga repressiva, os grupos de repressão dentro da polícia, ele aumenta um desejo de desconstituição democrática do Estado de Direito. Então a gente, de alguma forma, está regredindo para uma ditadura. Já estamos nesse processo de redução para uma ditadura, porque todo esse movimento do direito penal, ele caminha nesse sentido de militarização da sociedade, de controle pleno, de uma sociedade muito mais repressiva e com menos liberdade. É interessante que no início do século, a ONU fez uma pesquisa entre os países da América Latina e se constatou que a população estava disposta a abdicar de sua liberdade em favor de crescimento econômico. É claro que a população aqui, principalmente entre os países que já tiveram experiências ditatoriais. O que define a situação da América Latina é que a justiça vulnerável tiveram acesso garantido. Na América Latina, nesses anos de transição para a democracia, o que se define essa situação é que aconteceu um acesso das classes vulneráveis, um acesso à justiça penal, mas foi um acesso que foi garantido, um acesso à prisão. A seletividade do processo fez com que a pobreza fosse criminalizada. Esta é a situação do país, terceiro país encarcerador do mundo, encarcerador de camadas sociais específicas. Esta é a nossa realidade. Pode passar? O que fazer para contornar o círculo vicioso de violência e descrédito? Então, como é que a gente faz? Crescimento da violência e descrédito nas instituições democráticas, especificamente no sistema de justiça tradicional, no garantismo penal. O que a gente faz para fazer uma reversão? Aumentar o garantismo, uma justiça mais garantista, e diminuir a repressão entre aspas. Não sei, depende das linhas de pesquisa, o que vocês acreditam. Eu penso que não. Eu penso que podemos até aumentar o garantismo, mas nós não vamos fazer a contenção da microjustiça, da expansão do sistema de justiça alternativa, o sistema de justiça comunitária, justiçamento, lixamento. Isso não vai será contido com o aumento do garantismo. E diminuição da repressão dentro do sistema formal de justiça. Eu acho que a gente tem que pensar numa coisa mais audaciosa, né? Existe uma justiça alternativa que está em funcionamento no país, e como é que a gente faz para controlar isso? Aumentar a repressão e diminuir o garantismo. Também penso que aumentar a repressão dentro do sistema de justiça tradicional, formal, diminuir as garantias, também não é a solução. Esperar um equilíbrio, também não acredito em equilíbrio. Não dá, a gente tem que encontrar outra saída, pelo menos é como eu penso. Vamos lá, passar? Devemos falar em acesso à justiça penal democrática. É razoável pensar em fuga da justiça penal formal garantista. Só garantismo resolve.
A solução garantista faz oposição à microjustiça, vingança privada e justiça privada, exceção e emergência, certo? A solução garantista, o modelo tradicional de justiça formal baseado em um garantismo, ele faz uma oposição às ideias de microjustiça. A ideia de Ferraioli é que se você tiver um sistema garantista, você pode conter vingança privada, né? Inclusive, quando eu falo em vingança privada, eu coloco ali dentro justiça das facções, as organizações privadas de crimes também estão ali dentro, e o garantismo também combate a emergência, as soluções alternativas do Estado repressor. Não deixa muita chance, não. O garantismo ele não consegue, embora eu seja um autor, pelo menos eu penso que sigo alguma linha garantista, eu compreendo essas dificuldades do garantismo a partir de uma perspectiva teórica. Essa perspectiva teórica eu chamo realismo marginal, então criminologia realista marginal. Realista porque eu tento fugir da abstração garantista, e marginal porque eu me posiciono sempre do ponto de vista da América Latina. Então comecei a falar com vocês, pelo menos colocando o ponto de vista da América Latina, saindo do eurocentrismo. Embora reconheça a importância das pesquisas eurocêntricas, eu tenho que sair dessa pesquisa eurocêntrica, do modelo teórico europeu. Esse modelo teórico europeu é o que baseia, muitas das vezes, as políticas criminais no Brasil. Então, nós repetimos o modelo teórico eurocêntrico, mas esse modelo teórico eurocêntrico, ele não funciona aqui. A gente tem que colocar os pés no chão e pensar da nossa perspectiva, sem abdicar, inclusive, de construções teóricas europeias, mas sem entender que entendendo também que essas pesquisas europeias centrais, elas são insuficientes para as nossas realidades. Vou passar. Quais as características das estruturas de microjustiça, justiça alternativa, justiça paralela ou comunitária? Então, eu estou colocando tudo aí, como é que a gente faz. Então, eu estou lá, imagine que vocês sejam um pavilhão lá de Alcaçuz. Existe uma parcela de poder, há uma troca entre esses presos e o Estado, e nessa troca o próprio Estado ele funciona colaborando com a estruturação, a organização do poder, divisão das facções, denominação, classificação. Isso vem acontecendo no Estado desde muito tempo, né? O Estado não tem número suficiente de agentes, são cerca de 850 agentes, 250 atuam por dia, 35 ficam em escolta, fazendo o transporte de preso, e outros 22, 25 agentes ficam fazendo o grupo operacional de intervenção, casos de emergência. Esse número de agentes penitenciários é um número absolutamente ineficiente para a quantidade de presos que nós temos, 8 mil e poucos presos. É um número insuficiente. O Estado agora deflagrou um concurso de mais 570 agentes, criando 500 e poucas vagas e suprindo as vagas que já existiam. Mas veja, fez um concurso para agentes penitenciários, mas nem um concurso para a atividade classificatória. Toda a execução, a lei de execução desde 1984, ela é fundada em classificação, comissão técnica de classificação. O Estado do Rio Grande do Norte, desde o governo Rosalba, não realiza mais classificação. E o que só existe é contenção. Existe um outro projeto, veja, o Estado só está preocupado em contenção. Ele lançou um concurso público para agentes penitenciários, mas não lançou um concurso público para agentes penitenciários especializados em áreas de classificação, psicólogos, assistentes sociais, médicos, a equipe multidisciplinar. Existe um outro projeto que está em tramitação ainda na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia para um outro concurso para a Comissão de Classificação. Veja que ninguém está interessado em classificação. Por quê? Qual é a classificação que o Estado já faz? É dividir em facções. Quem chega lá é separado, o PCC ou sindicato.
Escolhe. A pessoa escolhe, né? Qual é a facção que participa. Quais as características da estrutura de microjustiça alternativa então, sabendo como se organiza a justiça alternativa, o que podemos pensar sobre seus agentes? Então, o que eu quero pensar com isso? Então, analise como é que se estrutura essa justiça alternativa, as facções dentro do cárcere, como é que se organiza as facções do cárcere, né? Eu tenho um artigo publicado na Fides que é o discurso entre a grandeza do sistema carcerário, alguma coisa assim. Eu falo alguma coisa mais detalhada sobre as agências dentro do sistema carcerário. Mas como é que se estrutura? Quais são as características? Quais são as características dessa estrutura de poder, da forma de justiça alternativa, da justiça comunitária, do lixamento, do vigilantismo? Qual é a característica? Então, as características são uma forma de justiça desburocratizada, não tenho dúvida. Eu peguei um caso do sujeito que parou, era conhecido por praticar assaltos na localidade, e ele parou, a moto dele caiu a corrente, ele parou para trocar a corrente, alguém gritou ladrão, e ele foi linchado. Ele chegou para a audiência de custódia com a cabeça tamanho do mundo e não tinha condição nem de caminhar direito, e a polícia disse, não, ele que vá só, para casa. Ele vai ser lixado, quando ele chegar de novo lá na comunidade, vão terminar de matá-lo. A justiça alternativa, ela é uma justiça desburocratizada, isso é a característica. As pessoas agem sem representação do Estado. Sem representação do Estado. E independentemente das estruturas legais. Ninguém está obedecendo a lei. Se são desburocratizados, não seguem um modelo garantista e não são representantes do Estado. Então, o que é que o Estado ele tem, como eu penso, o que é que o Estado tem que fazer para controlar esse descontrole ou para controlar a justiça paralela? A justiça alternativa que está em expansão no país. Ora, segundo eu penso, criar um outro sistema de justiça alternativa. Não tenho dúvida. A gente só vai contrapor as facções, entre aspas, criando outras facções. Facções, vamos dizer, gerenciadas pelo Estado. Criando sistema alternativo estatal. Agora, esses sistemas alternativos estatais, eu me ocupo deles pelo menos há 7 anos, né? Desde a APAC de Macau, nós temos uma APAC em Macau, e pelo Tribunal de Justiça nós acompanhamos esse sistema prisional da APAC. Esse sistema alternativo ele tem que ter as características da justiça, da microjustiça. Uma microjustiça desburocratizada, formada por agentes não representantes do Estado. Não sei se vocês entendem, então vamos pensar assim, como é que a gente consegue fazer essa contraposição a essa justiça paralela, criando outra justiça paralela. O Estado não tem justiça paralela. O Estado não tem justiça, ou não tem modelo de justiça paralela. Justiça paralela também, não pense que é uma justiça que vai substituir o modelo de justiça tradicional formal. Ela não cumpre a função substitutiva. Quais são as formas? Como é que se dá a justiça paralela? A justiça paralela, você vai pedir, você pede à comunidade que decida de acordo com a comunidade? Não é isso. Você pede à comunidade que decida de acordo com os interesses do Estado? Também não é isso. Elas não estão agindo em nome próprio, porque isso aí eu ia avançar para soluções ilegais, mas elas também não agem em nome do Estado, não são representantes do Estado. Então, é pensar em alternativa, em soluções, em criação de modelos de justiça alternativa que façam o quê? Exatamente. O Estado transfere poder
para que essas comunidades criem justiça alternativa credenciada pelo Estado. Credenciada pelo Estado. Como é que se faz isso? Formas legais de justiça alternativa. A PAC é uma delas. Você tem uma unidade prisional para réus aqui em regime fechado, cumprindo pena pelos crimes mais graves em Macau, e não tem um agente penitenciário lá dentro. Virgulino foi lá, um evento que nós fizemos na PAC de Macau, Virgulino estava lá. Passou algumas horas, né, na PAC de Macau, e eu perguntei, Virgulino, você entrou quando numa unidade prisional no estado do Rio Grande do Norte sem escolta? Ele estava lá sem escolta. Sem escolta. Ele disse, mas eu estou até mais, eu não trouxe nem a arma, ficou no carro. E ele estava nesse sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. Mas o Estado nunca, a não ser agora, que fez um convênio com a PAC, um convênio de R$700 por preso, só esse ano que foi feito, vice-governador. Mas o Estado nunca se interessou pela PAC, se interessa por parceria privada, por empresas, mas não pelo sistema alternativo. Por quê? Porque o sistema alternativo implica em o Estado transferir poder à comunidade. Transferir poder à comunidade, trazer voluntários ou pessoas externas que não são representantes do Estado, agem sob credenciamento do Estado. A PAC é uma solução. Eu posso ter outros modelos que repitam essa estrutura paralela. Mas um bom exemplo é a PAC. Nós temos mais de 150 APACs no país. Existe uma federação nacional. O congresso vai ser o congresso que é realizado a cada 4 anos. A PAC tem 40 e poucos anos no país, 40 anos. O congresso vai ser agora, em julho, em São João del Rei. Pretendo estar lá também. Justiça restaurativa. Justiça restaurativa é uma forma de justiça paralela. É uma forma de justiça paralela. Como eu posso controlar facções? Assim, eu posso controlar facções de muitas formas, mas o Estado tem utilizado como metodologia a criação de grandes unidades prisionais. Nós temos o caso de Alcaçuz, e o Estado agora está concluindo prisões no Estado para 600 presos. Ora, nós estamos construindo outras unidades que irão repetir o modelo de Alcaçuz. Nós não temos estrutura, nós não temos comissão de classificação. 40% das audiências de presos não são realizadas por falta de transporte de presos. O Estado simplesmente não tem estrutura para levar os presos para as audiências. Se você for na cadeia pública do Natal, onde cabe 180 presos, tem lá mais de 500 presos. E só em Alcaçuz, recentemente, nós tivemos registro de 3 mortes, 2 por tuberculose, presos soropositivos ou com tuberculose, presos estupradores dividem espaço com outros presos, isso em PEP, Alcaçuz, o Estado inteiro. Nós perdemos o controle total do sistema. Esse sistema está sendo gerenciado por facções e o Estado agradeça que alguém está gerenciando o sistema. O que nós podemos fazer para controlar a expansão da justiça paralela? Esse modelo de justiça paralela tem expansão. Se cria outra justiça paralela. Invista em justiça restaurativa. Lá na Corregedoria, editamos um provimento regulamentando a aplicação de justiça restaurativa, um projeto que nós chamamos de escritores no cárcere, com remissão da pena para o preso que que contar a sua história e passar por ciclos restaurativos. Os caminhos são muitos, as saídas são muitas, mas só para concluir, nós precisamos criar um sistema de múltiplas portas. Múltiplas portas. Tem o sistema de justiça tradicional,
Mas um sistema de múltiplas portas implica dizer, e o CNJ está preocupado com isso. O CNJ tem resolução de justiça restaurativa, resolução 2016. Nós temos o projeto Novos Rumos, Começar de Novo. Nós temos todo um arcabouço teórico que dá base à criação do modelo de múltiplas portas, que é isso que eu estou falando aqui. Justiça alternativa, paralela, com credenciamento do Estado. Os desafios são muitos. Agora, continuar no erro, como nós estamos fazendo, como não é possível. Eu só quero terminar, para não me alongar, me lembrando uma historiazinha de Akira Kurosawa. A Akira Kurosawa, né, o grande diretor japonês, ele era um pintor de relativo sucesso, mas infeliz com a profissão, quando viu um anúncio para um concurso de diretores de cinema, para o cara ser auxiliar da direção de cinema, diretor assistente. E o estúdio, né, cinematográfico do Japão, todo ano fazia um edital para convocar, né, 2 diretores assistentes. E Akira Kurosawa tinha eu não tinha experiência no cinema, a não ser por conta do irmão dele, que já trabalhava com cinema mudo, e ele resolveu ir para esse concurso. E a pergunta que ele teria que responder, a redação que ele teria, aponte os problemas estruturais do cinema japonês e indique soluções. E Akira respondeu: se os problemas são estruturais, não há solução. Foi selecionado para o concurso. E se transformou num grande cineasta que foi. Obrigado. Gente, a comissão organizadora avisou que alguém deseja fazer algum questionamento.